Salve, salve rapaziada, palpites e análise dos jogos de futebol do dia 17 de janeiro, o nosso sabadão de grandes jogos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal Milionário Tips e no vídeo de hoje trago dicas esportivas para você. Teremos boas opções, uma grade de jogos bem interessante, teremos clássicos pelo mundo e principalmente na Premier League, esse grande clássico aí. Mas se você é novo por aqui e ainda não conhece nosso conteúdo, quer começar a nos acompanhar, clica no botão de se inscrever, caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa chegar a mais pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, partiu a primeira análise do dia. O nosso primeiro palpite de hoje vai ser pela Premier League, o jogo do Manchester United versus Manchester City. Confronto histórico, teremos história a contar nesse confronto. Bom, primeiramente, a equipe do Manchester United, os Diabos Vermelhos, vem a 4 jogos sem vencer, 3 empates e 1 derrota, porém, saiu no mínimo 2 gols por jogo e ambos marcam com contundência. Atuando em casa, o United vem fazendo uma campanha pífia, porque 5 jogos de apenas 1 vitória. Vem de uma derrota diante do Brighton, por um placar de 2-1, e vai enfrentar o Manchester City do Pep Guardiola, que não sabe o que é perder há muitos jogos. Vem aí de uma sequência de 13 jogos de invencibilidade, com isso 10 vitórias e 3 empates, ou seja, vinha aí a 8 vitórias consecutivas e depois teve uma má fase de 3 empates consecutivos diante do Sunderland, Chelsea e Brighton, mas conseguiu voltar a vencer, venceu por um placar de 10-1 o West e venceu de 2-0 o Newcastle, ou seja, mesmo atuando fora de casa, o Manchester City é o favorito, é uma equipe que marca gols com regularidade, tem uma média de 2 gols por partida aí nos últimos 5 jogos fora de casa, tem um elenco mais qualificado tecnicamente. Em confronto direto entre essas equipes, temos um equilíbrio técnico. Atuando em casa, nos últimos 3 jogos do United diante do City em casa, um empate em 0-0 recentemente e uma vitória para cada lado, ou seja, confronto de grande equilíbrio técnico. Em questão de escalação, você vai observar aqui que o City tem um elenco superior, principalmente esse cara aí, o norueguês Haaland. O cara faz gol que é brincadeira. O Haaland, o Silva, Bernardo Silva, o Phil Foden. Então são jogadores que vai ajudar. E claro, o meiuca ali, o cano de escape do Manchester City, que foi melhor do mundo justamente atuando nessa posição, o Rodri, está de volta. Então até o próprio Pep Guardiola já admitiu que vai ajudar e vai brigar por títulos com essa agregação do Rodri. O City vai atuar na formação 4-1-4-1 e vai enfrentar o United no 4-2-3-1. O United, o City deve tomar cuidado no Bruno Fernandes, baita jogador, o Casemiro, brasileiro, o Cunha, também brasileiro, o Kart, grande jogador. Então vai ser um jogo interessante. E em questões de goleiro, o City está mais servido com o Donnarumma. E é isso, o Manchester City precisa vencer, está na luta pelo título, está na briga direta aí contra o Arsenal. Esses 3 tropeços deixou o Arsenal a 6 pontos diante do Manchester City e o Manchester City precisa recuperar. Então, para essa partida em si, acredito na chance dupla a favor do Manchester City, chance dupla ou confronto para menos de 3 gols e meio. Temos aqui a La Liga da Espanha, Real Madrid versus Levante às 10 da manhã. O Real Madrid não vence há 2 jogos, perdeu por 3-2 nos últimos 2 jogos, perdeu a Supercopa para o Barcelona, isso causou a demissão do Xabi Alonso e Arbeloa chegou para treinar o Real Madrid, técnico que estava ali nas categorias de base, enfrentou o Albacete, também foi eliminado da Copa do Rei por um placar de 3-2, ou seja, nos últimos 4 jogos bateu ambos marca e over 2,5. O Real Madrid é uma equipe que vem sofrendo bastante gols, mas vem marcando no mínimo 1 gol por partida. Vai enfrentar um Levante que, atuando fora de casa, não é uma equipe tão confiável assim. São 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos.
Em casa, nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. O Real Madrid está mal das pernas, não está conseguindo render um bom futebol. A saída do Xabi Alonso aí, acredito que vai atrapalhar um pouco ainda mais o Real Madrid. O Barcelona praticamente vai disparar na liderança, já foi campeão do primeiro turno, com 4 pontos à frente do Real Madrid, e vai enfrentar o Barcelona novamente, o Real Madrid pela La Liga, e deve perder de novo. Então o Barcelona é uma equipe que tem consistência técnica, e o Real Madrid está sofrendo desde a saída do Carlos Ancelotti. Aliás, já estava sofrendo com Carlos Ancelotti, que justamente por não ter levantado o título, foi demitido. Mas o Real Madrid é o favorito para esse confronto, as casas entendem, qualquer investidor esportivo entenderia isso, porque uma equipe que tem Vini Júnior, Bellingham, Mbappé, Rodrigo e outros jogadores, essa equipe é favorita contra equipes inferiores tecnicamente, porém não vem atuando em alto nível. Diante disso, acredito que será um jogo para sair no mínimo 3 gols no jogo, um jogo para over 2,5, você que é mais ousado, ambos marca, e muito cuidado no Real Madrid, não vem bem, pode surgir uma zebra aqui, Levante pode superar essa equipe do Real Madrid, já que nos últimos 5 confrontos são 2 vitórias para cada lado e um empate. Então, cuidado, a zebra pode surgir nesse confronto. Temos aqui pela Itália Udinese versus Internazionale às 11 da manhã. A equipe da Udinese atuando em casa vem a 2 jogos, batendo mais de 1,5. Internazionale atuando fora de casa, são 4 jogos aí de 4 vitórias. Último confronto, 3-2, 2-1 para Internazionale. Então vejo que a Internazionale não perde esse confronto, Então, Internazionale para vencer, que quer ampliar a liderança, o jogo para over 2,5 gols. Temos aqui Dortmund versus ST Paulin pela Bundesliga, início às 11h30. A equipe do Dortmund nos últimos 5 jogos em casa, 1 empate e 3 vitórias, saindo no mínimo 2 gols por jogo. E a equipe do ST Paulin fora de casa não vence há 3 jogos. Em confronto direto, o Dortmund venceu os últimos 3, é o favorito, é um bom jogo para gols. O Dortmund tem ofensividade, é o vice-líder, está muito distante do Bayern, mas quer ficar aí no grupo da Champions. Então, para mim esse título aí já é do Bayern de Munique, e podemos deixar aqui essa vitória do Dortmund. Hoffenheim versus Leverkusen às 11h30. É o seguinte, a equipe do Hoffenheim atuando em casa vem a 5 vitórias consecutivas, saindo aí 2 gols, 3 gols por jogo, uma média muito alta. Leverkusen fora de casa, em 5 jogos, saindo aí no mínimo 2 gols em 4 deles. Em confronto direto, Leverkusen levou a melhor nos últimos 4 confrontos. É impossível e improvável acreditar em um jogo para match odd. Então é um jogo para ambos marcas, é um jogo para over 2,5 nessa partida. Temos aqui Chelsea versus Manchester United pela Premier League, meu parceiro. Sim, a equipe do Chelsea é uma equipe que vem oscilando bastante, não é à toa que isso causou a demissão do Maresca. É o seguinte, o Maresca foi demitido, o Chelsea foi buscar um treinador lá da França, do Estrasburgo, mas não vence há 3 jogos em casa, porém saiu no mínimo 2 gols por jogo atuando em casa. O Brentford fora de casa vem a 3 vitórias consecutivas, saindo no mínimo 2 gols por jogo, e o último confronto foi 2-1 para o Chelsea. Em confronto direto, é jogo para gols, nos últimos 5 confrontos saiu no mínimo 2 gols por jogo, é confronto equilibrado. Atuando em casa, o Chelsea venceu 1 e perdeu 3 confrontos nos últimos 4. Um jogo que acredito na probabilidade para uma zebra, então chance dupla a favor do Brentford. O Chelsea aí deve vacilar essa partida em minha visão de jogo, apesar de ter um elenco mais qualificado tecnicamente. E também acredito no mercado para sair gols, mercado para mais de 1,5, mercado para over 2,5 e também o mercado de cartões. Se o Chelsea leva o primeiro gol, vai ficar nervoso. Então pode surgir aqui o mercado de cartões para essas equipes. Muito cuidado aí com uma possível assistência do Cole Palmer, mas mercado de cartões aqui, Xalobá. Liverpool versus Burnley, também pela Premier League, às 12 da tarde. É o seguinte, a equipe do Liverpool é uma equipe que ainda sonha com possibilidade de título, apesar
de estar muito distante ali na quarta colocação com 35 pontos, ou seja, são 14 pontos aí de desvantagem. É uma equipe que é um dos favoritos, atuando em casa, 3 vitórias e 2 empates, vai enfrentar o Burnley, que fora vem de 4 derrotas e 1 empate. O Liverpool venceu os últimos 2 confrontos, não vencendo uma equipe confiável, mas merece uma moral porque vai enfrentar uma equipe terrível. Então, se fazer o seu dever de casa, deve vencer. Então, é Liverpool para vencer ou Liverpool no primeiro tempo. Tottenham versus West Ham às 12 da tarde. O Tottenham não passa por um bom momento. 4 jogos sem vencer. Nos últimos 3 bateu ambos marca. O West Ham, 5 jogos, batendo ambos marca em 4 deles. Nos últimos 3, 4, 5 confrontos, bateu aí ambos marca em 4 deles. E é o seguinte, para essa partida é um jogo para gols. Não vejo probabilidade aí de mercado de resultados. Então, mais de 1,5, ambos marca, fica tranquilo aí. Temos aqui o italiano novamente, Napoli versus Sassuolo às 14 horas. Napoli não vence há 4 jogos. Em 3 jogos, em 4 deles bateu mais de 1,5. E a equipe do Sassuolo não vence 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Napoli. Napoli deve voltar a vencer neste confronto. O Napoli é o terceiro colocado com 6 pontos de desvantagem da Internacional, justamente porque empatou em 3 oportunidades. Então, Napoli para vencer o jogo. Pelo Turcão, temos aqui Galatasaray versus Gaziantep. É um confronto do atual campeão aí, Galatasaray, também na atual liderança, diante do Gaziantep, que ocupa a 9ª colocação. Para essa partida, acredito que o Galatasaray, bem favorito, deve vencer sim. O Galatasaray atuando em casa é o bicho papão desse campeonato turco, apesar de vir de uma derrota diante do Fenerbahçe. Vai enfrentar uma equipe inferior tecnicamente que não vem levando a melhor nos últimos 5 confrontos. Então aqui é Galatasaray para vencer no primeiro tempo, o over 2,5. Temos aqui o jogo do Nottingham Forest versus Arsenal pela Premier League, 22ª rodada às 14h30. É o seguinte, a equipe do Nottingham vem a 4 jogos aí, 5 jogos de 4 derrotas e 1 vitória, saindo over 2,5 nos últimos 3. O Arsenal, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. O último confronto deu Arsenal. Para essa partida, mesmo fora, vejo o Arsenal favorito, querendo buscar aí ampliar sua liderança. É Arsenal para vencer o jogo, o Arsenal empate anula. Bundesliga da Alemanha, temos o jogo do RB Leipzig versus Bayern de Munique. Bom, a equipe do RB Leipzig em casa, 4 vitórias e 1 empate, com a média de 2 gols por jogo. O Bayern fora de casa é uma máquina mortífera, a máquina de fazer gols. Nos últimos 5 jogos tem uma média aí de 4 gols por partida. Bom, último confronto, 3-3, 2-2, 1-1. Então, muitos ambos marcam. E nos 2 anteriores, 4-1 e 5-3 para o Bayern de Munique. Então, podemos buscar aqui um mercado para ambas as equipes marcam o Bayern de Munique para vencer o jogo. Temos aqui Betis versus Villarreal pela La Liga. A equipe do Betis, atuando em casa, vem aí fazendo gols e sofrendo gols. No mínimo, a média aí é de 3 gols por jogo. A equipe do Villarreal fora é uma equipe que marca e sofre gols também, tem uma média de 2 gols por jogo. O último confronto foi 2-1 Villarreal. É um confronto para over 1,5. Temos aqui Angers versus Marseille, início às 17h05. A equipe mandante, atuando em casa, é uma equipe que marca e sofre gols. Tem uma média de 2 gols por jogo. E a equipe do Marseille fora de casa tem uma média de 2 gols nos últimos 4 jogos. Nos últimos 2 confrontos da vitória do Marseille, é jogo para over 1,5 gol ou Marseille chance dupla. Temos aqui o Cariocão, Taça Guanabara, Boa Vista versus Fluminense às 18h30. Boa Vista não vence os 5 jogos. O Fluminense vem de uma vitória em cima do Madureira, mas em confronto direto entre essas equipes, são 4 confrontos consecutivos, meu parceiro. Então, complicada a situação do Fluminense, mas é o favorito. Podemos buscar aqui nessa partida jogo para under 3,5 e também podemos buscar aqui um jogo para a vitória do Flusão. Temos aqui o último prognóstico, Taça Guanabara entre Volta Redonda versus Flamengo às 21h30. Bom,
A equipe do Voltaço, 3 jogos de invencibilidade, atuando em casa. É uma equipe under, nos últimos 4 jogos saiu no mínimo 1 gol. E a equipe do Flamengo fora, meu parceiro, vem de uma vitória diante do Bangu. Lembrando que o Flamengo não colocou a sua equipe titular ainda neste campeonato carioca. E nem optou de colocar os seus jogadores sub-20 na copinha. Então, os jogadores sub-20 atuam na Taça Guanabara e o profissional ali vai se adaptando para competições um pouco mais importantes ou quando chegar aqui numa decisão neste campeonato. Para essa partida, o Flamengo aí é o favorito, não é o favorito, mas acredito no jogo para mais de 1,5. E rapaziada, essas são as nossas análises e palpites de futebol deste sabadão. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo e não se esquece, quer mais dicas como essa, nos segue aqui abaixo no nosso Insta e entra aí no nosso canal do Telegram. Dicas de zebra já disponibilizei. Bruno, bilhete pronto? Bom, temos grandes pegadas de bilhete pronto. A primeira seria Manchester City, chance dupla. Manchester City, chance dupla. Podemos pegar a vitória do Dortmund, Manchester City, chance dupla, vitória do Dortmund. E podemos pegar aí essa vitória do Napoli, grande tripla. Outra boa opção que vocês podem pegar, over 1,5 entre Betis versus Villarreal. Ambos marcam Leipzig versus Bayern de Munique. E podemos pegar aqui também esse jogo de over 2,5 entre Hoffenheim versus Leverkusen. Então, muito só dupla, muito só tripla. Planeje seu bilhete pronto em busca do Green sempre. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Partiu, tropa!